Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo, um ótimo dia a você, Carol, e a todos que nos assistem. Bora falar de IPCA, né? Vamos falar de inflação. Subiu 0,48% em setembro. Abaixo do esperado, sim, mas subiu. Gabriel, energia elétrica vilã, como a gente já vinha antecipando aqui, não teve aquele bônus de Itaipu, então isso já estava precificado. O que a gente pode apontar aí de resultado e, principalmente, o que isso pode influenciar na nossa taxa básica de juros? Perfeito. Carol, vamos dar uma olhadinha na cara dessa inflação para o mês de setembro. Você fala sobre energia elétrica, foi ponto principal dessa inflação do último mês. Não teve bônus de Itaipu e a bandeira era vermelha patamar 2, que é a mais cara de todas. Então a gente separou uma arte aqui com alguns pontos principais. O que puxou para cima? Energia residencial subiu 10% neste último mês. Cinema e teatro, 2,7%, ficou um pouquinho mais caro. Nós tivemos nos últimos 2-3 meses, que é o período de férias, algumas promoções com um pouquinho mais barato para levar os filhos, para curtir talvez as férias aí do serviço, para assistir a uma peça ou a um filme no cinema. Então a gente teve aí um rebote destes últimos cortes que vimos nos últimos meses. Então subiu 2,7%. Roupa masculina e também plano de saúde, tudo isso ficou mais caro. Do outro lado, o que ficou mais barato? Tomate, cebola. Tem vários alimentos que caíram de preço neste último mês de setembro. Quarto mês seguido de queda para preços de alimentos no Brasil. Notícia muito positiva. Seguro de carro e passagem aérea também ficaram um pouquinho mais barato, mas a passagem aérea tem questão de sazonalidade. Todo mundo viaja no meio do ano e aí nos meses seguintes, no caso de setembro, acaba ficando um pouquinho mais barato. A inflação subiu, notícia negativa, mas o que a gente consegue tirar de positivo dessa história é que os pontos que o Banco Central está mais preocupado, eles trouxeram notícias positivas, principalmente o setor de serviços, serviços que precisam de muita mão de obra. Então a gente fala sobre cabeleireiros, sobre depilação, sobre, por exemplo, cinemas. Num outro caso aqui, por exemplo, tem alguns segmentos que ficaram mais baratos, segmentos de transportes, estes ficaram mais em conta, tiveram ou uma alta menor ou uma queda definitiva no último mês. Então isso é notícia positiva para os juros. A gente pode talvez ficar um pouco mais otimista de que essa inflação, nas últimas publicações, está dando sinais positivos e que o Banco Central ainda continua preocupado, mas pode começar o ciclo de corte de juros, pode começar a reduzir essa Selic que está lá na casa dos 15%, alta para danar, mais rápido, talvez no começo do próximo ano. Então, criou-se muita discussão ontem sobre quando é que o Banco Central vai começar a cortar juros. Neste caminhar aí, nessa discussão, os juros futuros ontem caíram e caíram bastante. Isso é bastante importante, por exemplo, para o setor imobiliário, para o mercado de residências aqui no país, já que quando alguém vai tomar uma decisão, se compra ou não um imóvel, ou mesmo se vai lançar um prédio, se vai lançar uma nova construção, eles olham para os juros no futuro e falam, olha, é momento de fazer isso, não é momento. Então, quando a gente tem esse otimismo no mercado financeiro, as coisas melhoram um pouquinho para o segmento. Carol. E ainda hoje vamos falar mais sobre o mercado imobiliário, porque a gente está falando aqui de um dos setores que tem muita expectativa com relação à definição dessa taxa básica de juros, a essa queda, Gabriel, mas outros setores também, né? Estão monitorando o que está acontecendo. Exatamente. Todo mundo preocupado com os juros. Normalmente os juros ditam o tom do mercado financeiro, se o mercado está mais otimista, está mais pessimista, porque são um concorrente natural, por exemplo, de um mercado de ações. Às vezes você compra uma ação, ela demora 10 anos para te dar retorno de um investimento. E o juro está ali sempre pagando um pouquinho, sempre competindo muito bem. Com taxa em 15%, acaba todo mundo colocando dinheiro em renda fixa e não na renda variável. Trava tudo, né? Exato, trava tudo, nada funciona, a economia para. Às vezes a empresa que está com dinheiro no bolso fala, eu não vou contratar, eu não vou fazer um novo projeto, eu vou colocar o dinheiro no banco e vou esperar esse dinheiro me dar algum retorno. Então, o juro em 15% acaba travando a economia de muitas formas. Quando a gente vê esse otimismo, é sim uma notícia bastante positiva.